Alô, você que se liga aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online, chegando aqui para você com uma aula falando da apresentação do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Muita gente tem dúvida, professor, qual é a aula, o que mais cai na prova do Detran, o que é que cai, quais são as questões? Gente, é muito extenso o nosso Código de Trânsito Brasileiro e eu digo a vocês que vocês precisam conhecer o Código de Trânsito Brasileiro. Então, o canal Trânsito Fácil Online, sempre com atualizações para você, traz aí a apresentação do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos destrinchar aqui para você esse código, falando do que fala, os principais exemplos, e aí aos poucos a gente vai estudar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Então, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e principais resoluções do CONTRAN, que é a Lei 9.503/97, por quê? Porque foi criada em 23 de setembro aí de 1997. Esse código entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 1998, e aí suas alterações vêm de várias leis. Um dos principais exemplos que podemos citar aqui no momento, que vem a 13.281 de 2016, que alterou diversos artigos e códigos. As resoluções que vem agora teve a 14.071, tem a 14.599, ou seja, são várias leis, resoluções do CONTRAN que vem aí modificando o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, já atualizado o nosso Código de Trânsito Brasileiro, com seus 341 artigos, alguns foram revogados, né, outros incluídos com essas alterações. E aí tem o anexo 1, que já vem aí falando também, são alterações do CTB, o anexo 1 que vem falando também sobre o nosso Código de Trânsito Brasileiro, o anexo 2, já para a parte de sinalização também, que vem falando tudo para você. Então esse é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, que você precisa conhecer para que você possa, no seu processo de habilitação, saber o que realmente você está estudando. Desde já, peço a você que fique com a gente até o final, vai ser uma aula um pouquinho extensa, porque a gente tem que apresentar esse Código de Trânsito a você. Gostou da aula? Se inscreve no canal, deixa o seu like para que a gente possa manter esse trabalho aqui e colaborar aí com o seu processo de habilitação, você estudante que está aí, e até mesmo você que está estudando aí para o concurso público, né, gente, da área aí, agentes de trânsito, guardas municipais, PRFs, né, então todos esses que tem aí o nosso Código de Trânsito Brasileiro precisa conhecer esse código aqui que a gente está mencionando. Então, do artigo 1º ao artigo 25 do nosso Código de Trânsito Brasileiro, nosso CTB, ele traz aí o Sistema Nacional de Trânsito, né? O que traz os conceitos de trânsito, de vias terrestres, né? A gente vai estudar lá no artigo 60 sobre as vias arteriais, né? E aí vem falando das vias, apresenta também, só do 1º ao 25, vai apresentar a composição do Sistema Nacional de Trânsito, os órgãos que compõem o sistema, que aí a gente vai ter CONTRAN, vamos ter o DENATRAN, tudo isso a gente vai ver aqui nesse Código de Trânsito, no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, dispõe ainda que as únicas polícias, né, isso é importante para a prova, únicas polícias até o momento que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito são a PRF e as polícias militares dos estados e do Distrito Federal, né? Isso aí a gente vai ver também aí do artigo 12 ao 24, onde estão as competências dos órgãos que compõem o SNT. Professor, SNT, Sistema Nacional de Trânsito, isso gosta muitas vezes de vir na prova. Então, fazendo uma apresentação do que a gente vai estudar do artigo 1º ao artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro. Do nosso artigo 26 ao 160, as normas gerais de circulação e conduta, né? Como deve-se as normas gerais, como você deve se comportar no trânsito, comportamento seguro no trânsito. Então, do artigo 26 ao 160, e a gente traz aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online, já artigo por artigo, nos nossos vídeos curtos, para que você entenda quais são essas normas de circulação e conduta. Do artigo 26 ao 42 são as regras de circulação, né? Então, 26 ao 42 tem essas regras, mas do 26 até o 160 são as normas gerais aí de circulação, para que você entenda. Do artigo 161 ao 255, a gente fala sobre infrações de trânsito. E aí vamos os exemplos, né? Que temos exemplos de infrações de trânsito: avançar o sinal vermelho do semáforo, transitar pelo acostamento, que é uma infração gravíssima, não pode transitar pelo acostamento, não pode fazer ultrapassagem pelo acostamento, né?
Assim, antes era uma infração grave, hoje é gravíssima, gente. E vem um agravante aí, se você ultrapassar pelo acostamento, é uma infração vezes 5. Lembrando que apenas as gravíssimas, né? A gente vai estudar aqui no nosso Código de Trânsito, elas se agravam, então vai ser gravíssima vezes 5. E aí, outro exemplo, dirigir com habilitação vencida, que é uma infração gravíssima também, né? E aí, inclusive, com a permissão para dirigir, você não pode dirigir com ela vencida, né? Então, se você fizer isso, estará cometendo infração gravíssima. E aí vamos falar que se tiver cometido infração gravíssima, grave ou reincidente em média, você não receberá a sua CNH definitiva, isso caso você esteja com a sua PPD. Aos poucos a gente vai chegar nesse assunto e vai falar detalhadamente para você com novas atualizações, com jurisprudências, tudo que vem aí falando nas resoluções e modificações do nosso Código de Trânsito brasileiro. Do artigo 256 ao artigo 290, a gente vai estudar penalidades e medidas administrativas, muito cobrado nas provas do Detran e nas provas de concursos públicos também. Então, atenção para o exemplo. O policial rodoviário federal, que vamos lá, você que está estudando aí para a PRF. Esse policial rodoviário, ele é agente da autoridade de trânsito. Ele é agente da autoridade de trânsito e não aplica penalidades. Explicando para você que muita gente às vezes diz, o policial ele aplicou uma multa. Então, gente, ele não aplica multa, mas ele aí o auto de infração ele faz ali, ele aplica, né? Mas aplica o auto de infração fazendo a autuação. A penalidade prevista no artigo 256 será aplicada pela autoridade de trânsito. Isso é muito importante que você aprenda, principalmente você que vai fazer uma prova mais difícil para concurso público, mas você esteja sempre atento. Então, o agente de trânsito, o policial rodoviário, lá o agente municipal, ou seja, qual seja o agente do Detran, deixa eu enquadrar aqui todo mundo que fazem as notificações, mas como eu trouxe aqui o exemplo do policial rodoviário federal, né, no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, quem irá fazer essas penalidades não será o policial, e sim o diretor da PRF, né, que ele quem vai fazer a implantação dessas multas que a gente chama da infração. Então ele pode até delegar esse poder para outra pessoa, né, mas para fins de prova, a autoridade de trânsito é o dirigente máximo do órgão ou entidade executiva de trânsito, então, ou executivo rodoviário. No caso, o diretor da PRF, ou seja lá, o diretor do Detran, ou o diretor da PRE, que é aqui no Ceará, ou o diretor do órgão de trânsito, se for um órgão municipal, o diretor do órgão de trânsito municipal é quem vai aplicar a multa, né? Aplicar aí a penalidade. Então, trazendo para você aí já, apresentando o nosso Código de Trânsito brasileiro, do artigo 256 ao 290, falando de penalidades e medidas administrativas, muito cobrado aí nas nossas provas, né? Principalmente prova de concurso público, mas também na nossa prova, que é o nosso foco aqui, as provas do Detran, para quem está se habilitando. As penalidades do artigo 256 são, quais são essas penalidades? A gente estuda lá, quando está no seu processo de habilitação. Isso é muito importante, a gente vai detalhar cada um aqui no nosso canal, mas só fazendo aqui a apresentação, quais são elas: a advertência por escrito, a multa, a suspensão do direito de dirigir, a cassação da CNH ou da permissão e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Já lá no nosso artigo 269, temos as medidas administrativas. Então, lembre-se que penalidade é diferente de medida administrativa, e você já diferencia aqui na nossa apresentação que a penalidade é diferente da medida administrativa. Então, lembre-se que as penalidades serão aplicadas pela autoridade de trânsito, mas as medidas administrativas podem ser aplicadas aí pela autoridade de trânsito quanto pelos seus agentes. Ou seja, a autoridade de trânsito, ela tanto pode fazer ali, aplicar a medida administrativa, quanto a penalidade que é exclusiva dela. A penalidade é exclusiva da autoridade de trânsito. A medida administrativa pode ser feita pelos agentes da autoridade de trânsito e pelo diretor lá, pela autoridade de trânsito, que é chamado nos órgãos de diretores, né? São os diretores dos órgãos de trânsito.
Vendo a diferença, segue a gente aí, fica com a gente no canal Trânsito Fácil Online, a gente trazendo aqui sempre o melhor para você e aqui fazendo a apresentação do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Dica do professor Moraes para você, diferenciando as penalidades das medidas administrativas. Nenhuma das penalidades começa com a letra R. Nenhuma das penalidades começa com a letra R. Então, diferente das medidas administrativas que começam aí com a letra R. Então, menos o transbordo e excesso de carga é a única que tem diferente, é o transbordo aí do excesso de carga. O restante, tudo com a letra R. Já as penalidades, né? As penalidades não tem nada a ver aí com a letra R. Isso já um macete para você, uma dica aí do professor, para você que está aí estudando, conhecendo o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Trago no artigo 256 que a autoridade de trânsito, na esfera das suas competências estabelecidas neste código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar as penalidades nele previstas. Então, quais são as penalidades? Já trago aqui para você na sua prova. As penalidades: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir. O inciso aqui, o quarto, gente, foi revogado pela Lei 13.281 de 2016, como eu falei, mencionei aqui no início, que era a apreensão de veículo. Hoje não existe apreensão mais de veículo, foi revogado aí pela Lei 13.281, atualização de 2016. Ou seja, a apreensão era aquele momento em que o diretor de trânsito dizia ali que você iria ficar com seu veículo preso, mesmo ele legalizado. Hoje não existe mais. Regularizou seu veículo será liberado, não existindo mais apreensão. Quando existir apreensão, mesmo o seu veículo estando ali licenciado, devidamente licenciado, todo legalizado, o diretor de trânsito, que é a autoridade de trânsito, ele ainda colocava ali que o seu veículo ia ficar 10, 15, até 30 dias preso no pátio, lá sem necessidade muitas vezes. Então era uma pena, né? Uma penalidade. Revogado pela 13.281. Então, viemos aqui, vamos ter a cassação da Carteira Nacional de Habilitação, a cassação da permissão, que é a nossa PPD, que tem aí validade de 1 ano, a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Quando você tem o seu direito de dirigir suspenso, você tem aí que participar em um curso de reciclagem. Fazendo a apresentação de tudo que a gente vai estudar aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online. No artigo 269, a autoridade de trânsito e seus agentes, veja que aqui ele traz no artigo 269 um assunto importantíssimo que fala da autoridade de trânsito, mas também dos seus agentes. Lembrando que na esfera de suas competências estabelecidas neste código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas, né, gente? Então, quais são as medidas administrativas? Lembre-se da letra R. Lembrando que essas medidas administrativas tanto podem ser aplicadas pela autoridade de trânsito quanto pelos seus agentes. E as penalidades não podem ser aplicadas pelos agentes da autoridade de trânsito, sendo apenas a autoridade competente para isso, né, gente? Então, veja só que fala aí das medidas administrativas. Primeiro, temos a retenção do veículo. Segundo, remoção do veículo. Terceiro, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Quarto, recolhimento da permissão, que é a PPD. Recolhimento do certificado de registro, que é o CRV, né? Existe o CRV e o CRLV, que é o certificado de licenciamento anual. Tivemos aqui o sétimo, que foi vetado também, quando se sai da lei. O transbordo de excesso de carga, que é o diferencial aqui que a gente traz para você. A realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente quando determine dependência física ou psiquímica. Lembre-se que não é apenas o álcool, é a perícia de substância entorpecente que determine dependência, seja ela qual for, que gere dependência física ou psiquímica. Recolhimento de animais que se encontram soltos nas vias e nas faixas de domínio de circulação, restituindo-se aos proprietários após o pagamento de multas. Então, o animal ele é preso e quando o dono, o proprietário do veículo, paga ali aquela multa, os encargos devidos lá, ele é liberado o animal. E a realização de exames de aptidão física, mental, que é isso que vocês fazem aí também quando vão fazer a prova de direção veicular. Essa realização, esses exames, tudo é
medidas aí, fica a cargo aqui, realização de exames, aptidão física, mental, legislação, prática, primeiros socorros, direção veicular. Só atenção aqui para esse artigo 269, aqui na apresentação, querendo fazer aqui um pouco rápido, estabelecido aí no código dentro de sua circunscrição. Por que dentro de sua circunscrição? Porque o diretor da PRF, um exemplo que eu venho citando aqui, ele não pode fazer onde a circunscrição não é da PRF, ou seja, se a circunscrição é do DETRAN estadual, se você está em uma via estadual, a competência é do órgão estadual. Se você está numa via municipal, a competência é do órgão de trânsito municipal, ou seja, a esfera das competências é estabelecida no código dentro da circunscrição, dentro de cada circunscrição de cada órgão. Temos aí do artigo 291 ao 312b os crimes de trânsito. Gente, importantíssimo que a gente vai estudar aqui no nosso canal, na nossa aula, para que você que está aí no seu processo de habilitação e na sua, até mesmo para a sua prova de concurso, os crimes de trânsito. Uma pessoa pode, ao mesmo tempo, cometer infração e crime de trânsito. Pode cometer também só o crime de trânsito sem cometer infração, que é aí como, por exemplo, os casos de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, que você entenda que pode haver o crime, a infração e o crime, e pode haver apenas o crime de trânsito, o homicídio culposo, um exemplo, que é quando você pratica aí o crime na direção de veículo automotor. Pode ser a lesão corporal também, vamos ter o artigo 302 e o 303, falando aqui de lesão corporal. Também pode ser crime de trânsito sem cometer a infração. Ou seja, você pode lesionar alguém cometendo um crime de trânsito, lesão corporal, artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, e ali não cometer a infração, apenas você bateu numa pessoa, causou a lesão, fez ali o acidente causando uma lesão. E é isso que eu quero fazer da apresentação, que você entenda sobre a questão dos crimes de trânsito. Um exemplo já aqui, trazendo por exemplo, o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e o artigo 65. Então, dirigir com a capacidade psicomotora alterada em razão de álcool ou drogas ou substâncias psicoativas é uma infração gravíssima, gente? Gravíssima. Gente, prestem atenção muito, aqui a gente apenas está fazendo a apresentação do que a gente vai estudar e eu vou explicar isso em uma aula exclusiva para isso, que dirigir com a capacidade psicomotora alterada em razão não apenas do álcool. Tem pessoas que acham que é apenas o álcool, e não, é drogas ou substâncias psicoativas que gerem dependência, aí é uma infração de natureza gravíssima. Então, pelo artigo 165, sim, infração gravíssima. E também é crime pelo artigo 306, a gente vai estudar as dosagens, quando passa, quando excede aquela dosagem no sangue, no ar alveolar dos pulmões, Quando excede ali a 0,24, exemplo, no ar alveolar dos pulmões, a pessoa não responderá à infração e sim responderá o artigo 306 por crime de trânsito. Ou seja, a pessoa será penada pela infração administrativa, pelo artigo 165, por estar embriagado sob efeito de droga, e será penado pelo juiz depois de um processo transitado em julgado, que é o artigo 306. Que é transitado em julgado, gente, tudo tem direito aí a ampla defesa e o contraditório, já vem da nossa Constituição Federal de 88, sendo que você também não vai gerar provas contra você, mas se você cair nessa questão de ser aí acusado de um crime de trânsito, principalmente 306, todos os outros crimes você terá direito à ampla defesa e o contraditório. Então, pelo crime de trânsito, dirigir com capacidade psicomotora alterada, você pode responder aí no 306 do Código de Trânsito Brasileiro. E aí, o artigo 302 ao 312, como eu mencionei, que vem aí o 302 homicídio culposo, já vem falando de algumas penas, temos os chamados crimes em espécies, os crimes propriamente ditos, Então, há crimes que facilitam o entendimento na parte de crimes, pois são 4 crimes, 4 crimes que a gente tem aí, que dão penas que superam aí a 1 ano. E para esses crimes, há previsão de suspensão do direito, proibição de se obter a CNH imposta pelo juiz, Aí vai depender do julgamento do juiz, mas lembrando que há alguns crimes, como o exemplo hoje de álcool, se você matar alguém, alteração de lei, matar alguém,
no trânsito sob o efeito de álcool, a pena de reclusão de 5 a 8 anos, né? Se matar alguém, e aí não pode ter substituição. Então, os crimes, quais são os 4 crimes que existem aí? O homicídio no trânsito, o homicídio culposo, a lesão corporal, 302, o homicídio culposo, a lesão corporal e a embriaguez e o racha. Então, esses crimes já temos aí são chamados crimes em espécies, os crimes propriamente ditos, né? Então, isso aí por si já é crime, facilitando o entendimento para que você entenda essa parte aí. Então, esses 4 crimes já dão pena que superam a 1 ano, né? E aí a previsão de suspensão do direito de dirigir imposta pelo juiz. O juiz é quem vai fazer essa imposição para você. Lembrando que a gente está falando dos crimes de trânsito. E aí, já chegando aqui ao final do nosso Código de Trânsito Brasileiro, que a gente ainda vai estudar cada item, gente, não se preocupem. Foram criados aí os artigos 312A e o 312B. Então, o artigo 312A dispõe que a pessoa vai ter a pena restritiva de liberdade substituída pelo juiz por pena restritiva de direito, né? Ele traz aí esse artigo 312A, que se a pessoa fosse ali apenada com a pena restritiva de liberdade, ela será substituída pelo juiz, né, por uma pena restritiva de direito. Ela terá que prestar serviço à comunidade, no caso. Então, eu tenho uma pena restritiva de liberdade, e aí vai ser substituída por uma restritiva de direito, em alguns casos. Então, eu terei que prestar serviço à comunidade. O artigo 312A, ele diz que acompanhando o Corpo de Bombeiros ou SAMU, ou em hospitais que tratam aí de acidentados no trânsito. Ou seja, não vai ter pagamento de cesta básica, é o que diz aí o artigo 312A do Código de Trânsito Brasileiro, né, gente? Fazendo aqui essa apresentação legal para vocês do que a gente vai estudar e do que a gente estuda aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online. Você que está aí no seu processo de habilitação, vem com a gente que a gente vai destrinchar isso aqui, deixar legal para você. Já está aí no nosso canal, muita coisa boa para você entender, mas essa apresentação é necessária para que você entenda o que a gente vai estudar, o que a gente está estudando. Lá no nosso artigo 312B, ele vai dispor aí que se uma pessoa praticou homicídio culposo ou lesão corporal culposa de natureza grave ou gravíssima e estava sob o efeito de álcool, que é aquilo que eu mencionei para vocês agora há pouco, ele não terá pena transformada em restritiva de direito. Isso é alteração de lei, já trazendo aí a alteração de lei para vocês. Artigo 312B dispõe que se uma pessoa praticar homicídio culposo ou lesão corporal culposa, né, que existem os dois de natureza grave ou gravíssima, e estava sob a influência de álcool ou qualquer outra substância, não terá pena transformada em restritiva de direito. Ou seja, a pena vai ser a pena restritiva de liberdade mesmo. No caso da lesão corporal, você vai ter a reclusão, e no caso de homicídio também, reclusão de 5 a 8 anos. Então, de 2 a 5 anos e de 5 a 8 anos, o caso aí que a gente fala de lesão corporal e logo em seguida aí homicídio culposo. Então, gente, muita atenção para isso. A gente vai estudar, como estou falando, fazendo aqui uma apresentação para que você entenda realmente o que a gente vai estudar. O artigo 313 ao 341, que são as disposições finais. Então, a gente vai estudar lá as disposições finais, que o artigo 326A também traz aí, importantíssimo, sobre a criação do Penatrans, né, que é um programa aí nacional de redução de acidentes. O objetivo e a criação do Penatrans é reduzir o número de mortes em basicamente 50%. Outro artigo importante, né, gente? Outro artigo importante, artigo é o 320 do nosso Código de Trânsito Brasileiro, que define que a arrecadação de multas será destinada à engenharia, à fiscalização, policiamento de trânsito, né? Então, trazendo aí tudo para vocês. Falamos lá de início do anexo 1, né, que tem aí os conceitos e definições de trânsito, já vem trazendo lá, dizendo o que é trânsito, trazendo os conceitos e definições. E por último, o anexo 2, falando aqui na nossa resolução, o anexo 2, que é a resolução 160 de 2004, sinalização de trânsito. Então, gente, tudo isso é o que a gente vai estudar aqui, fazendo uma apresentação breve para você do nosso Código de Trânsito Brasileiro, nessa aula
um pouco extensa, como eu falei, mas uma aula aí de 30 minutos para você realmente saber o que realmente você vai estudar, o que é necessário você estudar para a sua prova, para a sua aprovação. Seja essa aprovação da sua CNH, é isso que você vai estudar, ou seja, aí em um concurso público. Por quê? Se você vai estudar aleatoriamente sem saber o que você vai estudar, você vai ficar um pouco perdido. E agora você sabe realmente o que é necessário estudar no nosso Código de Trânsito Brasileiro, a nossa Lei 9.503/97. Então, fica com a gente, inscreve no canal, vai vir atualizações, sempre atualizações é com a gente aqui, Professor Moraes, sempre trazendo aqui o melhor de trânsito para você ter esse entendimento. Valeu, galera, até a próxima aula, se assim o Criador nos permitir. Fiquem com Deus e até breve.